Hoje o Projetalks vai desafiar vocês, porque esse nome em Hertz que a gente arrumou, a neurociência da mitologia de marca, uau! Isso é no mínimo desafiador, para não dizer sedutor. Gente, hoje o tema é esse, mas vocês já vão entender porque eu trouxe um professor, né? Então, ninguém melhor para explicar o que é neurociência da mitologia de marca, totalmente relacionado com o tema de publicidade, né? De branding, enfim. Então, para desconstruir e reconstruir de uma forma muito facilitada esse título bonitão, eu trouxe Hertz Wendel. Obrigada, Hertz, por ter aceitado o meu convite. É uma honra. Tu sabe que eu fiz uma aula contigo, né? E desde lá eu acompanho o teu trabalho. Isso foi, acho que, 2019. E então, assim, te ter aqui hoje é uma honra. Muito obrigada. Olha, é uma honra minha, né? Porque eu sempre, toda vez que eu vou falar sobre as minhas áreas, os meus conhecimentos, aquilo que a gente pesquisa tanto, e é para isso, é para contribuir, é para dividir, compartilhar com as pessoas, né? Compartilhar o conhecimento, Isso. né? Que bacana. Olha, deixa eu te apresentar, Hertz. Hertz Wendel de Camargo, né? Tem pelo menos um sobrenome fácil. Sim. Ali. O Hertz é publicitário e jornalista, ele é doutor em estudos da linguagem, coordenador do Synapsense, é isso? Isso. Que é o laboratório de inovação em neurociência do consumo da Federal aqui do Paraná, né? E tu é coordenador do MBA em gestão estratégica da comunicação também da UFPR. É professor do programa de mestrado e doutorado em comunicação da Federal e especialista, aí entra o nosso tema, né, em mitologia de marca, arquétipos e storytelling. Bom, eu fiz contigo, foi o curso do IBN, que é o Instituto Brasileiro de Neuromarketing, né, e você falou, foi a primeira vez na minha vida que eu tive, assim, uma aula sobre mitologia de marca, sabe? É uma coisa que na faculdade eu não tive contato, depois a gente ouve e pratica muito storytelling, mas do jeito que tu trouxe, assim, unindo mitos e tal, e eu vou te confessar uma coisa, Hertz, eu sou uma amante de história, então eu gosto muito da... Eu sempre gostei muito, assim, da mitologia, tá? Greco, romana, enfim, por ser curiosa mesmo, sabe? Eu não aplicava no trabalho, ou achava que não aplicava e tal. E como eu atuo, né, há 20 e poucos anos já com comunicação empresarial, não estava tão em voga storytelling, nem arquétipos, nem personas, nem um monte de coisa. Aí sabe quando você dá uma volta, assim, e você vê, gente, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Então, É a coisa que eu mais ouço falar, é isso, que faz sentido as coisas, né? Então, eu me sinto muito como um pesquisador que está montando quebra-cabeça para as pessoas. As pessoas estão imersas, né, no mundo delas, estão vivendo aquilo e muitas vezes elas não estão observando, olhando aquilo que elas estão vivendo. E agora, já que você tocou no assunto de mitologia, eu vou começar minha fala com um dos mitos que eu mais gosto, o mito de Narciso. Então, Narciso, todo mundo sabe, né, que é aquela... qual que é a base desse mito de Narciso? Todo mundo entende que é um rapaz bonito, que não, né, ele se apaixona pela própria imagem. Mas aí é só o clímax, né, a essência do mito. Mas tem todo um background. Então, no dia que Narciso nasce, a mãe dele fica muito preocupada. Ela chega para uma espécie de vidente, né, que era o Tiresias, que era o vidente, né, o consultor na época na mitologia grega, para os gregos, e ela fala assim, Tiresias, olha essa criança. Ele olha para a criança e fala assim, meu Zeus, ele é muito bonito. Não pode. Então não podia ter uma criança tão bonita quanto os deuses. Então a mãe fica preocupada, aí o Tiresias dá o seguinte conselho para a mãe. Fala assim, senhora, não deixa nunca esse menino olhar a própria face. Aí não vai ter problema. E aí o Narciso cresce, vira um rapaz bonito, todo mundo apaixonado, todo mundo apaixonada, as ninfas apaixonadas, todo mundo apaixonado pelo Narciso e o Narciso na dele. Tem uma palavra que eu adoro, o Narciso vivia ensimesmado, fechado em si mesmo. Porque ele não dava bola, ele ficava na bolha dele, né? Todo mundo chamando a atenção dele, etc. E aí a gente tem que fazer um outro parêntese. Tinha uma ninfa que ela era apaixonada pelo Narciso. E a gente tem que contar o mito da ninfa, a ninfa Eco.
para a gente poder entender por que o Narciso chegou ali. A ninfa Eco, ela era muito eloquente, ela falava, conversava pra caramba, e um dia ela ajudou Zeus a pular a cerca, e Hera descobriu que ela ajudou Zeus, e ela rogou uma praga, né, porque a Hera rogava a praga. E aí a Eco, que falava demais, ela ficou assim fadada a repetir a última palavra de todo mundo que conversava com ela. Era o tal do Eco. Então você dava um bom dia pra ela, a Eco falava dia, não conseguia formular uma frase. E a Eco estava nesse dia, né, stalkeando o Narciso atrás da moita, ele lá deitado, perto do lago, embaixo de uma árvore. Ele fala assim, ele escuta um barulho na moita, fala assim, quem tá aí? E a coitada da Eco não resiste. Tá aí, fica repetindo. Acontece que eles ficaram assim numa situação que não teve comunicação. O Narciso, a Eco querendo dizer que ela era apaixonada pelo Narciso, o Narciso não entendia o que ela falava, ele rejeitou a Eco ficou deprimida, foi pro fundo de uma caverna, definhou e só sobrou o eco da Eco. Então todo mundo que passava em frente da caverna falava alguma coisa e escutava a Eco repetindo, né, na caverna toda aquela tristeza. A Hera ficou possessa com essa história e rogou uma praga no Narciso. Então ele vai se ver comigo. Meu Deus. E foi um dia que o Narciso foi para uma caçada, ficou com muita sede, que ficou influência da Hera. Ele se debruça na água para beber água. E foi quando ele vê pela primeira vez, ele presta atenção numa coisa que não é ele mesmo. Ele presta atenção em outra coisa, num outro ser. Ele se apaixona pelaquela imagem. Ele fica parado no lago, ele não quer que nada se mexa, nenhuma folha caia na superfície do lago para não mexer na imagem. Ele fica olhando, apaixonado. Ele acaba morrendo ali na beira do lago. Essa foi a praga da Hera. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, que está vendo aqui a nossa conversa, por que o mito de Narciso ele é muito importante para quem trabalha com branding? Porque a gente precisa fazer com que as pessoas observem a nossa marca, a gente estuda, a gente pesquisa o público-alvo, nós fazemos de tudo para ser o reflexo do consumidor. Ele tem que se apaixonar porque ele está olhando para ele mesmo quando ele olha a nossa marca, mas ele não pode perceber que é ele mesmo. Como o Narciso não sabia que era o reflexo dele. Entendi. Achava que era um outro ser. E ele ficou apaixonado, encantado. A marca é a mesma coisa. Então, para mim, o mito de Narciso é a coisa, assim, um dos mitos mais interessantes para entender branding. Não, e a tua aula, para mim, foi marcada por uma imagem, porque a tua aula é maravilhosa, claro, mas tu traz na aula o mito de Narciso, naquela aula do curso do IBN. E a cereja do bolo é a imagem que você projetou, que eu fui pro Google, porque eu não tinha teu contato, enfim, né? Comecei a te seguir nas redes sociais, mas eu devo ter ficado com vergonha de te pedir. Eu fui pesquisar no Google, que é a imagem do Narciso e no rio tá a tela do celular. Você lembra disso? A tela do celular. Teve uma campanha da GM nos anos 90 pro carro Vectra, que ela trabalha ela pega a pintura do Caravaggio, uma pintura de 1500 e alguma coisa. É uma pintura renascentista, né? E aí ele pega aquela pintura, né? A agência pegou a pintura do Caravaggio, do mito de Narciso, e aplicou. faz uma releitura, coloca no lugar de Narciso um executivo se debruçando no lago para ver o reflexo. E no reflexo está o carro. O Vectra. Essa eu não vi. Eu lembro muito da que tu pôs na aula, que era a tela do celular, por causa desse momento que a gente vive, né? E você quer uma surpresa também, né? Para quem gosta de francês, né? A palavra tableau, ela significa superfície da água em francês e é uma referência ao quadro da pintura. Então, por quê? É quando nós olhamos para um quadro da pintura, a gente se vê nesse quadro. Certo. É como se estivesse olhando, relembrando o mito de Narciso. Então você vê como as coisas estão conectadas. Eu já amei, porque quando eu te falei que eu gosto de mitologia desde sempre, na verdade eu gosto de história desde sempre, depois de uma idade descobri a mitologia, é porque a minha mãe é uma amante, ela nem estudou isso, mas ela é uma amante de história. Sim. E eu lembro muito dela levar eu e a minha irmã. O primeiro mito que eu ouvi na vida foi o mito de Narciso, porque a minha mãe sempre foi muito rígida que nós não fôssemos narcisistas. Olha que louco, né? E daí tantos anos depois eu reencontro essa história e acaba fazendo sentido no trabalho. E, gente, vocês não têm uma noção, eu preciso falar para eles aqui, porque vocês não têm noção da aula que eu e a produtora já tivemos com o Hertz. Foi 1 hora cravada sem gravar.
porque ele vai fazer um pós-doc, ou seja, um pós-doutorado em antropologia, e estava nos contando o estudo dele. E assim, você é daqueles caras que parece uma fonte inesgotável de conhecimento, mas é maravilhoso. E aí a gente ficou conversando, porque tinha obra, tava barulho e tal, e assim, já dava um podcast 2, aquele lá. Então eu vou tentar seguir o que eu queria aqui, né, do meu roteiro, que é trazendo mais para o marketing e para a publicidade, porque a nossa audiência, a maioria é empreendedora, Sim. né? Então eu quero muito assim que eles entendam, poxa, mas o que o mito de Narciso tem a ver com a minha marca? Teve um profissional de marketing, o Rafael Hortz, da Vital, que ele sugeriu um livro, uma caixinha, até tem ali atrás do Thiago, ali, bem o azulzinho. E eu lembro que no teu curso tu indicou o Herói e o Fora da Lei. O Herói Fora da Lei, Herói de Mil Faces. E eu tenho um livro também, que é o Mito, né? Mito, Mito e Filme Publicitário, que aí eu trabalhei com tudo isso, né? Dessa relação da publicidade com a mitologia, né? E o Rafa, tu vê, é um profissional total de mercado, não é autor, não é professor, mas ele trouxe a importância e sugeriu o poder dos arquétipos para a gente também, que é para construção de narrativa, né? Então, até no teu livro... sim, perdão. Você fala no teu livro que o mito é um sistema cultural, né? Então, assim, explica um pouquinho do que trata a tua abordagem e como assim, o que quer dizer um mito é um sistema cultural? Bom, a gente precisa entender, então, um pouco, né, dessa função do mito, né? Por que o mito surgiu? Por que o ser humano gosta de contar história? Por que a gente precisa disso? Por que nós precisamos se apoiar em... Exato. Por que a gente precisa tanto de narrativa, né? Então, se a gente for analisar de uma forma bastante fria, a narrativa está presente em tudo na nossa vida. Então, assim, pensando na evolução humana no planeta, então o ser humano, o Homo sapiens, ele aprendeu a contar histórias, e essas narrativas, elas funcionavam como se fossem uma espécie de nuvem, né? De um grande HD externo onde você memorizava o conhecimento. Então, a história narrativa era mais fácil de memorizar conhecimentos. Informações do quê? E de passar de um para o outro? Exato, né? Porque você tem estações do ano, você tem como criar os animais, a origem do ser humano, a origem dos animais, para onde a gente vai depois que morre. Então, tem várias funções, né? E essas narrativas a gente conhece como mitologias, né? Mitologias são um conjunto de mitos. Cada cultura tem os seus próprios mitos. E o conjunto, né? Ele é o nosso... É a mitologia, que é o conjunto desses mitos. Agora, quando a gente fala assim, a importância da mitologia para a comunicação, enfim, para a marca, é porque a gente vai beber realmente de fontes muito ancestrais, que, quando eu falo ancestral, é que essa narrativa, ela coloca em movimento arquétipos. A gente está falando de arquétipos aqui. Então, os arquétipos, eles existem na nossa mente. O arquétipo está muito próximo àquilo que é instintivo. É como se fosse um instinto animal nosso, uma sombra, que ela está um pouquinho chegando na luz da consciência. Ou um instinto animal, natural, que está chegando perto da cultura, que é civilizado, né? Então você tem o arquétipo, ele está no meio ali, né? Entre o animal e o racional. Que são os mesmos arquétipos do Jung. São os mesmos arquétipos do Jung, que são outros arquétipos, porque arquétipo, a gente entende que, para quem pesquisa aqui, a gente pode até falar que tem 12 arquétipos, 20 arquétipos, a gente pode enumerar. O Jung falava de 8 arquétipos principais, né? Mas você pode enumerar os arquétipos, mas na verdade eles são infinitos. Se a gente for pensar que cada instinto nosso, ele é arquetípico, ele tem uma conexão. E uma coisa que é interessante é quando a gente fala de arquétipo, quando a gente fala do arquétipo, ele deixa de ser um arquétipo. Então o arquétipo, ele é arquétipo enquanto a gente não tem consciência dele. Passou a ter consciência daquele arquétipo, ele passa a ser uma imagem arquetípica, que é uma representação. Então a marca é uma imagem arquetípica. Você materializou mentalmente, que seja, mas você materializou um arquétipo. Exato. Então, enquanto você não pensar no arquétipo, ele é arquétipo. Quando você pensou, racionalizou, né? Você planejou, você trouxe ele para sua marca e aplicou ele na comunicação da sua marca, você está trabalhando no campo da imagem arquetípica, da representação arquetípica. É como se a marca fosse o palco, né? Então, quando a gente fala aí que mito é um sistema cultural,
Porque mito não pode ser encarado só como uma narrativa antiga, ancestral. E tem essa confusão de pensar que mito é só os deuses, entende? Exato. Então, mitologia, ela é um sistema que é formado por várias partes. Então, vamos pensar no corpo humano? O sistema digestório, circulatório, locomotor, reprodutor, nervoso, forma o conjunto. Certo. Né? Então, o mito, ele também é um sistema. Só que ele é formado por ritual, ele é formado pela narrativa. Então, a narrativa é só uma parte do mito. Tá. Aí tem o ritual, tem o totem, tem a questão do tempo sagrado, tempo, né, cronológico. Existe, por exemplo, a magia, que é um processo de transformação, né, das narrativas e das coisas da natureza. Então você tem vários elementos, pelo menos 6 partes, e o arquétipo é uma das partes também do mito. Então o arquétipo faz parte desse sistema. Então quando nós olhamos para a marca hoje, a gente pode falar que uma marca em si, ela também é composta por um tipo de sistema cultural. E a gente consegue ver paralelos entre o sistema mítico e o sistema mitomarcário, que é da mitologia de marca. Tá. Né? Então a gente consegue ver, por exemplo, a narrativa do mito, para mim aqui, a gente só chama ela de storytelling. Tá. Né? Quando você trabalha o ritual no sistema mítico, no sistema mitomarcário, o ritual é experiência de consumo. Porque o ritual ele é marcado pela presença do corpo das pessoas. Eu preciso ter o corpo para ter um ritual. Jornada de compra é o ritual. É o ritual. Então você tem um ritual que pode ser digital. O ritual é caracterizado pela repetição. Então se você tem uma landing page que vai lá levar o seu lead aonde você quer, e se ele faz esse caminho é ritualístico. Ele é igual para todo mundo. Não interessa o produto ou serviço que você está vendendo. Se você consome, por exemplo, canais streaming na televisão para assistir um filme, você entra, conecta, escolhe, olha que ritualístico, é a mesma coisa. Então, rituais de consumo, então tem a presença do corpo. O ponto de venda é quando você traz uma experiência ritualística no ponto de venda do seu negócio para o seu consumidor. Então existe um sistema mitomarcário que ele é um paralelo. Então, na verdade, a mitologia, o mito, o sistema mítico não morreu. Ele evoluiu. A gente fica achando que mito é coisa de ancestrais, né? Isso, que é do passado. É da época dos gregos. Sim, a gente acha que é uma coisa só antiga. E tem aquela coisa de ideia de mito ser uma coisa que se contrapõe com a ciência. Aí isso é mito, quer dizer, é uma mentira, é fake, né? Exatamente. Então, tem esse imaginário em torno. Mito é o que não é verdade, né? As pessoas associam. Sim, sempre tem essa associação. Tanto é que quando eu criei o conceito de neuromitologia de marca... Eu ia perguntar onde que entra no neuromarketing. Então, eu costumo falar o seguinte, se você estuda mitologia, se você estuda arquétipo, automaticamente tudo é neuro. Né? Então existe uma neurose, né? Que tudo... né? A gente só coloca o prefixo... Agora, o neuro é pop. A gente coloca o prefixo neuro em frente da mitologia para criar a neuromitologia, é só para dizer que a gente está usando técnicas, métricas, metodologias neurocientíficas do neuromarketing associada a essa mitologia de marca. Que é para dizer que é científico, não é empírico, né? Isso, né? Que é científico, que tem um embasamento, que tem aí alguns recursos, alguns conhecimentos que você pode aplicar e ampliar a eficiência da comunicação da sua marca. Mensurar. Então tem tudo isso. Tá? Então, neuromitologia seria a mitologia da marca, que é você pensar em todos esses aspectos do sistema cultural mítico aplicado à sua marca. Então, você pensa na experiência de consumo, você pensa no impacto, que é a magia, você pensa na questão da atenção e interesse, que é a relação do tempo mágico e o tempo real e o tempo imaginário. Então, você pensa em tudo isso. E, claro, o único elemento que realmente não muda de nome é o arquétipo. Ele é arquétipo lá na mitologia e arquétipo na mitologia de marca. Que aí entra tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, que são você pensar o arquétipo da marca para depois colocar esse arquétipo em movimento. Tu vê, não coincidentemente, eu acho, mas no episódio anterior ao teu, no 23, eu conversei com o supervisor de marketing da Cine Refrigerantes, que é uma marca muito interligada com a cultura do paranaense. Sim. E uma das coisas que a gente trouxe no podcast dele é como as pessoas amam a Cine. E aí dá para fazer esse paralelo, né, de que as marcas são os novos mitos, porque como que a pessoa ama uma marca? O que é amar uma marca? A ponto da pessoa, teve um rapaz, enfim, que virou influencer até, mas da marca, virou o rosto da marca,
porque ele fazia espontaneamente publicidade para eles. Enfim, tem toda uma história ali que as pessoas podem acompanhar no episódio. Mas o que leva uma pessoa a amar tanto uma marca? Ele nunca tinha ido na indústria, ele só consumia os produtos. Mas aí ele criou o Cine Lovers. Ele criou, não, ele passou a participar do Cine Lovers, que é uma comunidade de quem ama cine. Cara, isso é mito e é ritual, sim, né? Sim. É ritualístico. Eu considero... A gente tem que pensar... são várias coisas, né, que estão envolvidas aí. Então, nós temos que pensar, por exemplo, que quando eu aplico essa mitologia da marca ou essa neuromitologia da marca, eu estou trazendo uma característica muito humana para a marca. Exato. Porque o que a gente mais ouve falar por aí é justamente isso. O que é? Vamos tornar a marca mais humana, a comunicação mais humana. Humanizar o marketing. Mas aí, humanizar, essa palavra me incomoda. Porque você humanizar, me parece, Milena, que você está forçando a barra. Não é a primeira pessoa que me traz essa visão. E, entendeu? Inclusive, já a outra pessoa disse assim, que humanizar é como se não fosse humano. E desde sempre é humano. Ó, eu penso que tem... humanizar o que já é humano. A pessoa me trouxe essa visão. E aí você vai humanizar, eu tenho a impressão que parece um Pinóquio. Tem cara, fala, se movimenta, tem braço, tem perna. Parece humano, mas não é humano. Não, Frankenstein. Então. Ou é uma marca Frankenstein, ou é uma marca meio tão tecnológica, parece aquela, como fala, a Megan, né? Aquela bonequinha, aquele robozinho. Então tem marca, olha só, então tudo isso parece humano. Você tem marca que é a Megan, você tem marca que é Frankenstein, que é um pedaço de cada coisa. Tem a marca Pinóquio. E a marca Pinóquio parece gente, mas não é. E mente, né? E mente pra caramba e o nariz aumenta. Propaganda enganosa, né? Marca Pinóquio engana o consumidor. E aí, mas o que eu faço? Como que eu consigo tornar essa marca realmente humana para as pessoas se identificarem, olhar para ela e falar, nossa, eu tô aí nessa comunidade Cine, eu estou aí, eu amo essa marca, eu faço parte de um universo de amantes, né, amantes, né, de love marks, apaixonados pela marca, eu utilizo ela. Então, assim, a gente precisa entender que a marca é uma pessoa jurídica. Tá. Aí nós temos que tratar ela como humana. Tá. Então, se você pensar dentro do nosso Código Civil brasileiro, a marca, a pessoa jurídica abre conta, empresta dinheiro, ela tem... E está lá no Código Civil, você pode olhar lá que uma pessoa jurídica ela precisa ter personalidade, isso é a coisa mais louca. Né? Como que você constrói uma personalidade? Então já está no Código Civil, já é uma orientação, né, do direito legal falando que uma marca é uma pessoa jurídica que tem que ter personalidade. E aí, quando você aplica essa mitologia de marca, né, para você pensar, ela serve para você tomar decisões do planejamento, da criação, né, da comunicação da sua marca. Então, para isso que serve a mitologia de marca. Tá. E aí você está trazendo um elemento que é muito humano, que é uma coisa que há muito tempo, há milhares de anos, acompanha o ser humano, que são arquétipos que estão dentro de uma narrativa mítica que atinge muito bem, né, o imaginário das pessoas, e é aí que gera a conexão. É gerar conexão para daí haver o consumo a partir desse compartilhamento valores, de ideias, de... Exato. E você falou de uma coisa aí também que eu falo que existem marcas olimpianas. São as marcas do Olimpo Marcário, porque você pega uma marca, não sei se eu posso falar marca aqui. Pode? Todas. Então, vamos falar assim, algumas marcas. Coca-Cola é a primeira marca que vem. É verdade. Né? Nike, Apple, né? Harley Davidson. Então, você tem marcas que realmente alcançaram, que eu acho que ela tem que fazer uma coisa muito errada para ela sair daquele topo. Elas são daquele Olimpo. Entendi. Elas são olimpianas, né? Então, assim, são deuses, tá? Então, assim... E aí é interessante quando você pensa nessas marcas que viraram deuses, a grande maioria, uma boa parte dos deuses gregos, romanos, eles eram pessoas que se tornaram deuses, ascenderam ao Olimpo. Exato. Né? Então você tem ali uma relação... Eu ia te perguntar, e os meros mortais fazem como? Eles... A religião católica tem os santos, eles foram todas pessoas que existiram e que virou, né, um outro nível. Patamar. Um outro patamar. Tá? Sim. A marca é a mesma coisa, ela é uma pessoa jurídica, ou seja, ela tem uma influência na sociedade, na cultura, ela influi a nossa cultura. Uma marca, ela existe. E hoje ela conversa, né? Conversa, tem voz. Tem valores, tem voz. Tem atributos que são humanos. Então, quando você consegue trazer a mitologia da marca para fazer o gerenciamento da sua marca, o seu branding, aí você não tem uma marca humanizada, você realmente tem uma marca que fala e conversa com as pessoas
que ela é humana, ela é percebida como algo muito próximo. Então, às vezes, e tem empresário, tem marca que faz isso naturalmente, sem nunca ter pensado que está desenvolvendo uma mitologia da marca. Exatamente, que é essa contação de história. Tu diria assim que o storytelling é a nova mitologia? Olha, quando a gente vai no psicólogo ou vai no psiquiatra, não tem como ele saber o que a gente tem na cabeça. O que a gente precisa fazer? Contar uma história. Onde você é o protagonista. Sim. Tá? Então, você precisa narrar, né? Você vê que tudo, né? Às vezes, para você ensinar um aluno como que faz, você tem que contar uma história para ele poder entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Sim. Né? É uma descoberta científica, tem uma narrativa por trás. Então, a narrativa ela é importante. Ela faz parte da nossa natureza humana. Então, quando você pensa, por exemplo, você vai ao psicólogo, você precisa sentar e narrar a sua vida, ou no psiquiatra. E quando você vai analisar o que a marca está falando, você tem que olhar o que ela está comunicando. Então, do jeito que você olha para um psicólogo olha para um paciente no consultório, só que ele precisa narrar a história dele para você saber onde está o problema, a gente precisa olhar o que a marca está falando. Aí é o blog, é o site, é a publicidade, é a assessoria de imprensa. O que ela está falando pela comunicação? Então, a gente ouve a comunicação dela, ouve as palavras dela. Não, e não para poder entender qual o problema e a gente poder assessorar. E tu concorda comigo que não é incomum a gente ver histórias ou, vamos falar assim, diferenciais competitivos que as empresas têm, a história da empresa, o propósito da empresa. Muitas vezes isso você vai conversar com o gestor, por exemplo, eles têm histórias lindas, eles têm diferenciais importantes, eles têm... Só para citar assim, exemplo e ficar mais claro. Eu fiz um programa do Sebrae, né? Eu apliquei, que chama Up Digital, que são pequenas empresas de vários pontos do país, que daí a gente dá algumas aulas e depois mentora, né? Para esses programas do Sebrae de digitalização do pequeno negócio. E aí, na fase de mentorias, né? Que é esse atendimento mais próximo, eu falava, ok, então, né? O que você tem diferencial? Me conta da tua empresa. E eu ia fazendo as anotações. E tinha coisas ricas do tipo, eu tenho 20 anos de empresa, ou eu faço isso, isso e isso. Eu achava, nossa, que sensacional isso aqui. Ela não tá chamando de diferencial, mas é. E aí eu falei, legal, então agora vamos ver os teus canais digitais, vamos ver o que a gente pode melhorar. Aí eu olhava, mas você não conta isso na tua rede social? Você nunca falou? Por que você não põe na tua bio, né? Que você tem 20 anos de mercado, sabe? Coisa. Então, tu não acha que não é incomum que as empresas não deem o devido valor para suas próprias narrativas? Eu acho assim que cada colaborador que tem na empresa é uma oportunidade de você saber o que está por trás. Então, assim, isso faz parte de uma política humana. Não vou falar humanização, porque eu já falei que eu não gosto dessa palavra. Mas uma política humana, de você ouvir as pessoas e trazer isso à tona, né? Porque tá lá na sombra. E aí, quando você traz isso à tona, automaticamente você cria conexão entre os colaboradores e principalmente conexão da marca com o público. E todo mundo tem. Eu acho que toda empresa deveria, dependendo do porte da empresa, deveria ter um caçador de histórias. Porque legal. Isso pode ter muita coisa... pode ser muito interessante para produção de vídeos, para valorização da equipe. Às vezes as pessoas querem só contar uma história e isso vai ser fascinante para elas. E elas vão criar aí uma conexão maior com a marca, com a empresa, né? Com o grupo. Né? No caso do colaborador, até a questão do pertencimento. Sim, né? Porque a gente tem que pensar que uma empresa é como se fosse uma tribo. Boa. Entendeu? É tribo SA. Né? Verdade. Então a tribo SA, você precisa saber o que você está fazendo ali. Claro. Porque se você está numa tribo e você não serve para nada, você se sente deslocado. Sim. E você vai querer passar para outra tribo. Sim. Entendeu? Agora, se você se sente pertencente, olha, eu sou importante, Então, quando a gente estuda na antropologia grupos humanos, agrupamentos humanos, a gente sabe da colaboração que tem, então todo mundo está integrado. No Brasil, a cultura indígena, por exemplo, muita gente é estranho, mas quando uma mulher dá à luz a uma criança, aquela criança é filha da comunidade toda. Não é só da mãe, só do pai.
né? Não é essa coisa individual, é todo mundo integrado. Imagina trazer isso Tá para o âmbito entendendo? empresarial, né? Então é isso que eu acho que falta. Né? A gente fica muito cada um no seu galho e esquece que a gente está na mesma árvore, entendeu? Que está conectado com o mesmo chão, a mesma raiz. Né? E a gente esquece de buscar justamente as raízes, né? Onde está o nosso passado, a nossa ancestralidade. E a mitologia da marca está ali naquela raiz dessa árvore que a gente chama de empresa. E tu diria assim, para trazer para a prática, né? O empresário ou o gestor que se utilizar, que entender que apoiar sua marca num arquétipo vai facilitar a vida dele em que sentido, sabe? Entendi. Explica assim pra gente. Se eu puder dar um exemplo, e tu me diga se é isso ou se é além, por exemplo, se eu apoio a marca da Projetual em um determinado arquétipo e eu, gestora, tiver que tomar uma decisão, eu consigo me afastar da minha decisão pessoal e ir para como aquele arquétipo faria ou se comportaria? Também. Uma coisa que é interessante, assim, o próprio Jung já dizia isso também, que nós não somos feitos só de um arquétipo. Tá. Nós vivemos fases. Então, tem fase da vida que a gente está muito mais para o herói, tem fase que a gente está muito mais para o sábio. Para marcas isso também funciona. A marca também funciona. Então, você pode falar assim, olha, tal marca, qual que é nesse momento histórico, qual é o arquétipo que está mais pesando, que é mais forte, que está pulsando mais? Tá. É arquétipo X. Mas você tem outros arquétipos, que é possível você estudar esse arquétipo, eu chamo de arquetipologia de marca, onde você consegue entender que existem outros arquétipos que são complementares a esse arquétipo principal. Então, por exemplo, você vai usar o arquétipo do herói, que quer transformar o mundo. Tá. Isso serve para toda ação de uma mesma marca? Toda hora você quer mudar o mundo? Não, você vai fazer uma promoção, você pode utilizar um outro arquétipo que é complementar ao herói, mas que para aquela ação ele é perfeito. Tá. Uma promoção que seja. Né? No ponto de venda, você pode trabalhar outro tipo de comunicação no ponto de venda, no site. Então, assim, você precisa entender, fazer a sua arquetipologia, entender qual é o seu arquétipo principal, que eu chamo de capital, o arquétipo da cabeça, capital, tá. E os arquétipos adjuntos, são aqueles que auxiliam. Tá. Bem como você precisa saber qual é o arquétipo que você não toca nele, porque é o seu oposto. Tá. Então, porque muitas vezes a gente gosta de um arquétipo X e a gente quer trazer o arquétipo X, mas não é o arquétipo, né? Então, você precisa ter essa consciência daquilo o que você é, o lado da luz e o lado da sombra. Tá. Todo mundo tem. E aí, de tempos em tempos, a gente muda. Então, como uma pessoa ela é influenciada por vários arquétipos ao mesmo tempo, a marca é a mesma coisa. Você pode, em determinadas comunicações, prevalecer um arquétipo, mas você tem que ter consciência que tem outros arquétipos auxiliares, complementares, adjuntos, que você pode utilizar em outras ações que não aquele arquétipo principal. Então, você mantém ele lá como um guia para orientar as ações, mas você vai fazer integrado a esse principal arquétipo. E como que acontece na maior parte das vezes? Vamos supor que eu te chamo para dar uma consultoria, tá? Ou, enfim, é hipotético. Normalmente eu te digo assim, Hertz, eu quero apoiar minha marca no arquétipo... Fala outro que não seja o herói aí, para facilitar. O sábio? Sábio? Pode ser qualquer um. Vamos supor prestativo, tá? Tem uma marca, eu quero que seja um arquétipo prestativo. Aí eu te digo como que a gente faz para contar essa narrativa, para realmente ser uma marca prestativa, ou é o contrário? Eu te digo, Hertz, vem cá, analisa minha empresa, analisa minha narrativa e que arquétipo eu sou. Como é que... É isso que a gente vai fazer. Então, às vezes o empresário pensa que tem um arquétipo e não é aquele. É o outro. E aí, como é que você conta isso? Eu já vi gente assim que fala assim, eu sou de Áries, mas é quando ela não sabia nada de astrologia e descobriu que ela é de Touro, né? Então, né, completamente diferente. Não deu. Errou um mês, né, depois, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Às vezes você pensa que você é de Áries, né? E você não conhece seus ascendentes, então precisa conhecer. Então o arquétipo é mais ou menos, não é isso, tá? É só pra gente exemplificar e deixar... exemplificar. Né? Pra gente poder entender um pouco como que é o sistema. Mas o caminho é esse, Milena. A gente tem que sentar, ouvir a narrativa da marca, todos os canais, o que ela está comunicando, e aí você tem um protocolo que você vai eliminando coisas, e aí você vai falando, você tem uma escala de 0 a 5, uma escala de valores, para cada item desse protocolo, e aí você consegue chegar
em uma pontuação onde que ele é mais forte do arquétipo X, assim ou outro. Tá? E aí você toma a decisão sobre como fazer o planejamento e a criação da marca. Que aí você pode também, como tu mesmo disse, ajustar esses rumos, né? Vamos supor que eu penso que eu sou uma coisa e estou comunicando outra coisa. Você, com uma assessoria, consegue, de comunicação ou de publicitária, consegue ir conduzindo E aí tem um outro detalhe que eu falei dos arquétipos adjuntos. Às vezes a marca sabe que ela é tal arquétipo e está muito claro. A gente faz o estudo só para comprovar que é o arquétipo dela e a gente descobre os arquétipos adjuntos, aqueles que são auxiliares, complementares. É isso que estava faltando para a marca. Saber quais são os outros arquétipos. E tem uma coisa que eu adoro... eu sou biólogo frustrado, tá? Então eu deveria ter feito biologia, veterinária, eu fiz teste para zootecnia também. Mas aí não dá, tudo numa encarnação só, né? Não dá, é só na próxima. Já é bastante coisa. Então assim, eu tenho uma coisa que eu trouxe da biologia que a gente chama de cladística. A cladística, ela é um ramo da biologia que ela explica como que os animais evoluíram, né? Por exemplo, como que chegou o animal X hoje, quais são os animais que cruzaram durante a árvore genealógica dele para chegar naquele animal. O arquétipo é a mesma coisa, a gente faz uma cladística, né? Porque quando você fala assim, uma mulher guerreira, pera lá, então mulher guerreira é um arquétipo, você junta o arquétipo da grande mãe com o arquétipo do herói. Você tem o arquétipo da mulher guerreira. Então é isso que é cladística arquetípica, quando você mistura os genes. Então você pode ter uma marca que você pode misturar, né? Faz o cruzamento genético, uma marca que quer trabalhar com humor, o bobo da corte, mas ela também quer ser prestativa. Então ela pode ser uma prestativa simpática. Claro. Então você tem que pensar nesse... E aí que tu não gosta da palavra, que humaniza. Que humaniza. Te provoquei. Não, mas é que ninguém é uma coisa só, né? Exato. Quem que é uma coisa só? Não dá. E a marca é pessoa jurídica, e como pessoa, ela não é uma coisa só. Pode ser, não tem como ser, né, uma coisa só. E se a gente pensar no jeito que tá o mundo aí, com toda a internet, com todas as bolhas, olha como tá a comunicação hoje, Milena. É verdade. Como é que você consegue ser uma coisa só nesse mundo? Então você precisa, é uma forma de adaptação também. E enquanto tu falava, eu fiquei pensando dentro só dos canais digitais, por exemplo, sem considerar que às vezes no ponto de venda é uma coisa e no TikTok é outra. Mas dentro só dos canais digitais, às vezes você tem um posicionamento, uma linguagem, provavelmente um arquétipo no LinkedIn como empresa, que é o institucional, e outra coisa como comunidade Cine Lovers, por exemplo. Sim. Né? E aí você vai variando. Legal, achei muito bacana. E assim, vamos considerar então que a empresa tem um gestor de branding, que é o gestor ali que vai cuidar desse posicionamento da marca, né? Vai ser o guardião da comunicação macro e que a marca esteja sempre no mesmo caminho. Como que ele pode, assim, aplicar os conceitos, os conhecimentos de mitologia? O quanto é importante que ele conheça de mitologia para fazer um branding assertivo? Então, assim, uma coisa que muita gente... Não vou falar que é um erro, tá? É que pensa que colocar mitologia no storytelling da marca é falar de algum deus isso da cultura grega, né? Aí sempre você pensa que mitologia... Tem que colocar algum mito para chamar atenção. Não é isso, né? Então, assim, o fato de você criar a marca, de você estruturar uma narrativa da marca, você pensar o planejamento dela, tudo isso já é mítico. Porque faz parte da mitologia o processo criativo, essa bricolagem, de protagonistas, de antagonistas, de problema, de conflito. Então, isso é arquetípico, tá na nossa cabeça. E no marketing a gente fala muito das dores. As dores são os nossos inimigos, entendeu? Então, tá muito claro, né? Então, na verdade, o processo todo, né, de você planejar a sua marca já é uma mitologia da marca. Acontece que você pode trazer uma consciência da estrutura desse processo. Tá? É isso que é mitologia de marca. Você vai pensar no sistema cultural mítico, traçar paralelos com o sistema mitomarcário, que é um sistema cultural de hoje, e você trabalhar essa integração com essas partes. Então, são 6 partes. Então, você tem... As partes mais importantes é o arquétipo e o storytelling. De fato, porque eles representam a interface com o consumidor. O arquétipo e o storytelling é aquilo que o consumidor entra de contato. Contato mais direto. Mais direto.
Mas aí você tem outros elementos que é trabalhar a atenção, trabalhar a experiência do usuário no ponto de venda ou no site, né, no e-commerce. Você trabalhar o encantamento, que é a magia. Então, né? eu lembro, tu falou hoje... São outros elementos da mitologia. Tu falou hoje muito en passant, assim, mas tu falou do totem. E na tua aula eu lembro que você explicou, não precisa explicar tanto, mas se tu quiser dar uma pincelada, porque você falou da magia, falou do storytelling, tal, o totem seria o quê? O totem, ele é um elemento da natureza que ganha um sentido cultural e ele representa um grupo humano. Então, vamos pensar numa tribo, a tribo do urso. O que você imagina daquela tribo? Que se ele tem um emblema deles, o urso é um animal da natureza, um elemento da natureza, mas quando ele passa a ser um emblema daquela tribo, né, que está lá no escudo, está lá pintado na entrada da tribo, todo mundo tatua na pele, o urso, você vai imaginar, então, aí ele passa a ser um totem, porque ele ganha sentidos de força, de poder, né, de empoderamento. Isso é tudo cultural, não existe na natureza isso. Tá, eu tô aqui para aprender, então posso ter entendido errado, mas no caso das marcas, poderia ser o mascote, por exemplo? Também. O mascote entra nesse escopo do totem, mas a marca em si, ela já é o emblema, ela já é totêmica. Ah, com certeza. Entendeu? O logo, no caso. A logo. Eu posso trazer elementos da natureza na logo. Então, eu posso ter uma planta, posso ter um animal, um elemento da natureza. Mas só o fato de você trazer, por exemplo, formas orgânicas, as cores na sua identidade visual. De onde vem a cor, gente? É natureza. É verdade. Então, não precisa o literal. É isso que eu gosto no branding. Não trabalhar com o literal, com o óbvio. Você traz a sutileza. É isso que é subjetivo, é isso que se comunica melhor com o inconsciente coletivo das pessoas. É mais inteligente. É mais inteligente. Não, nada contra botar, por exemplo, você pega logo o Animal Planet, tem lá um elefantinho. Claro, não é que não estamos falando que as logos, assim, figurativas, elas não são inteligentes, não é isso, mas toda a contação da história, eu digo, quando ela é mais sutil, ela fica mais instigante, fica mais inteligente. Então, assim, você traz... Então, o totem, ele tem dois tipos de totem, dois tipos de linguagem. Uma linguagem que ela é visual, ela é mitolinguística, tá? E uma mitoestrutural. Então, assim, a mitolinguística é fácil. Você colocou um animal no logotipo, traz uma cor, traz um elemento orgânico para a sua identidade visual, isso já está lá na linguagem. Às vezes uma marca tem um nome de animal, né? Puma, por exemplo, é uma marca que é um animal. Literalmente, ela é totêmica, trazendo o animal. E tem lá a figura do puma, do felino, saltando, né? No logotipo dela. Agora, a coisa mais louca que a gente aprende com antropologia do consumo é que, né, a matéria-prima representa a natureza na nossa cultura. Quando a matéria-prima entra na indústria, ela é transformada, manufaturada, ela ganha sentido cultural. Então, o totem pode ser o produto em si, o objeto em si, ele também é totêmico. É verdade. Tá? Então, essa relação que nós temos com os objetos que nós consumimos, principalmente produtos físicos, né? Ele vem da natureza, que é a representação. Lembra que o totem é um elemento da natureza que ganha sentido cultural. Se você traz a matéria-prima, na nossa sociedade hoje, a matéria-prima representa a natureza. Ela é retirada da natureza, infelizmente, né? A gente tem que rever isso, né? Muito, né? Para salvar o planeta, mas ela é retirada da natureza, é matéria-prima, ela é manufaturada. E a publicidade, o branding, vai criar uma narrativa, vai dar uma biografia, vai dar um nome, vai batizar aquele produto. Então, vai tornar ele humano. E eu gosto de falar assim que o produto, nesse processo, ele é aculturado. Né? Quando você vai para um outro país, né, vamos pensar assim que você vai para lá a Milena resolve mudar para a Etiópia. Tá? Que tem um calendário diferente, ela tem outra cultura muito diferente, é muito exótico. Mas em 10 anos você vai absorver, você vai ser aculturada. Em algum momento você vai se sentir etíope por viver na Etiópia, que é uma cultura muito diferente do Brasil. O produto é a mesma coisa, a gente traz o produto na linha de produção, ele é impessoal, ele não tem nome, não tem nada. Aí alguém tem que pensar no nome, batiza. Verdade. Batizar o produto, o naming é um processo humano. O naming é um processo. Você dá um nome, aí você tem uma personalidade. Aí você pega lá aquele produto, manda para um estúdio de fotografia, porque tem que ter aquele pack shot perfeito.
ele é humanizado, ele é fotogênico. Torna o produto fotogênico. E fica instagramável. Instagramável. Fotogênico e instagramável são palavras, são atributos humanos. Você o que a gente está fazendo com esse produto físico? Aí quando ele ganha o nome e a pessoa chega e fala assim, nossa, eu adoro minha Brastemp. Ela vive, ele é aculturado, ele passa a fazer parte da cultura das pessoas. Com certeza. E aí, novamente, as marcas que amamos e a Cine é isso. Ela trabalhou esse processo estrutural do totem, que não é na linguagem, não é na imagem, não é na palavra. Eu acho que é tão intrínseco ao ser humano fazer isso que o que até o Rodrigo trouxe é que as coisas para a Cine acontecem de uma forma muito natural. Sim. É como você falou sobre um outro assunto nos bastidores, ninguém chamou uma reunião e disse vai ser assim. Acontece. É porque, com certeza, a empresa deve ser muito integrada. Não, e tem 120 anos, né? Então, 119, agora, o ano que vem é o ano de 120, é o ano 120, quanto tempo. Então, é muito da cultura do desenvolvimento do Estado, e enfim, né? Do desenvolvimento de Curitiba e do Estado como um todo, acaba entrando no dia a dia das pessoas de uma tal forma que passa a fazer parte da cultura mesmo daquele povo, né? E trazendo um pouquinho para... Eu sempre gosto, assim, de trazer um pouquinho para a realidade da pequena ou média empresa, que é a maior parte das empresas no Brasil e, consequentemente, também a maior parte da nossa audiência, né? Para não ficar aquela coisa assim, poxa, Hertz, eu achei muito legal, mas eu tenho ali uma empresa com 10 funcionários, né? Ou seja, sou uma empresa pequena. Como é que isso se aplica para mim? Então, eu queria que tu chovesse no molhado, só para ficar bem claro para esse empreendedor que a gente não está falando de investimentos, a gente não está falando de nada inatingível, inalcançável, impraticável, para trazer esse storytelling, essa mitologia para dentro também das pequenas empresas. Então, assim, primeiro pensamento, né? Eu acho que é interessante. Toda empresa grande hoje foi pequena um dia. É verdade. Tá? Então, fiquem com esperança, né? Porque eu acho que a esperança é a última que morre, tá? Então, assim, e claro, a vantagem de você ter uma empresa pequena é que você pode também, mais uma função, e geralmente é assim, é o próprio empresário ali que está cuidando do brand. Às vezes, quando aumenta um pouco o orçamento, o lucro, aí consegue contratar, terceirizar o marketing, a comunicação, contratar uma agência de publicidade. Isso. A gente sabe como que funciona, mas no começo, quando a gente pensa no empresário pequeno, ele pode ele mesmo aprender a arquetipologia, ter o mínimo, né, de conhecimento para aplicar no seu próprio negócio. Eu estou para lançar um curso de mitologia estratégica de marca online, tá? Legal. Então, já gravei as aulas, enfim. Então, a ideia... E é um curso para pequeno empresário, para quem é grande, quem assessora muitas pessoas e também para quem é pequeno, tá? Então, de um jeito que fica fácil. Vou avisar e, né, para a gente estar divulgando aí, mas em breve. E um infoproduto democratiza o conhecimento. Sim, exatamente. Porque é normalmente acessível Isso. Então, assim, começo do ano que vem a gente está lançando esse curso de mitologia estratégica de marca, né? Para ser bem pontual e direto ao ponto. Direto ao assunto. E aí, para a pessoa que tem uma empresa pequena, ela consegue ela mesma aplicar. Ótimo. Então, na verdade, assim, não é impossível ela aplicar a mitologia da marca dela. É até mais interessante que com o tempo que ela vai crescendo, ela vai tendo controle dessa narrativa. Já tem um que ela rastro, já tem lá o rastro, já tem a ancestralidade dela, né, toda a história do começo da empresa. Então, isso é muito importante. Nada como planejamento, fundamentação, né? Eu acho tão lindo quando a gente pega um cliente assim, né? Sim, é uma delícia trabalhar assim com essa narrativa. E não tem a ver com porte mesmo, né? Tem muita empresa grande, às vezes a gente atende até multinacional, que está um pouco perdida na narrativa, né? Então tá ali panfletando digitalmente ou da forma tradicional, panfleto mesmo, seus produtos e o branding tá como? Tá para segundo plano, né? Aí se ela tem ali pelo menos um mínimo de conhecimento sobre o arquétipo dela, ela já sabe pelo menos aonde começar os próximos passos, né? Então isso é importante. E tu acha que ficou bem explicado o que é neuromitologia lá atrás? Porque eu tinha deixado isso como última pergunta e eu sinto que você explicou, que é a união ali dos métodos neurocientíficos com
o conhecimento da mitologia. Exato. Né? Então, para amarrar, é isso. Legal. Hertz, deixa eu se tu quiser, assim, um recado final ou um conhecimento final, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que não se aprofundaram tanto no assunto quanto tu, mas desde os profissionais de marketing e publicitários, né, que eu acho que fica o convite para estudar um pouquinho mais sobre isso, mas para os empresários e líderes das empresas. Olha, uma das coisas que, agora quando a gente fala de líderes das empresas, né, existe vários estudos, né? O Sampson, que é um professor americano, ele estudou a liderança nas empresas, né? Então ele conseguiu traçar pelo menos 6 perfis de líderes de empresas. E é interessante, se você encara então a marca como uma pessoa jurídica, esse estudo do Sampson é possível você aplicar essas características de liderança nas marcas para se tornar líder. Então, o recado que eu dou, assim, para ser líder de mercado, para você dominar, né, pelo menos se não for o principal daquele segmento de mercado, mas pelo menos ter uma consciência, é conhecimento, não tem jeito. Estamos vivendo um mundo hoje que, se você não buscar o conhecimento, não se atualizar, vai ficar para trás. É atropelado. Tá? Vai ser atropelado. Então é melhor você nadar junto para ir junto com o movimento do mundo, que é melhor do que ser, né, morrer na praia, né, ser atropelado, como a Milena falou. Então, assim, conhecimento sempre. Nunca é demais, nunca ocupa espaço. O conhecimento. Estudar mais, entender mais dessas raízes mesmo, né? E a gente não está à toa, você não está à toa no seu negócio. Nesse ponto da sua vida, não é à toa onde você está. Então, você olha para trás para ver as suas raízes, a ancestralidade. O porquê que eu estou aqui. Então isso é importante, tudo isso que eu estou falando aqui é importante porque você tem uma consciência do seu negócio, uma consciência sua como empresário ou empresária, né? Uma consciência da sua conexão com os colaboradores, com o mercado, com a cultura. Os clientes, claro. E que aí quando você entende que a sua marca é uma pessoa que tem que ser cuidada e que ela também tem problemas psicológicos, entendeu? Que é uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica com problemas psicológicos. Ela também precisa, de vez em quando, colocar no divã, né? E aí você precisa olhar para sua empresa como pessoa mesmo para saber o que está passando na cabecinha dela. E você é a alma, você é a cabecinha dela, né? Toda a tua equipe. Então, conhecimento sempre. Isso nunca é demais. Que delícia. Eu vou, no máximo, no final do teu pós-doc, eu vou ter que te convidar para vir aqui. Gente, ele fez uma explanação maravilhosa sobre a mitologia nas religiões, pode-se dizer assim. Sim, e daí sim. tu te aprofundou nas religiões africanas. Exato. E se aprofundou, é isso? Tô explicando certo? Na Umbanda. Na Umbanda. E aí, tu quer falar bem rapidinho, assim, o que tu vai estudar? Porque aí eu vou te chamar depois. Gente, ele foi lá na história das tribos africanas para explicar como que nós chegamos na Umbanda brasileira que nós temos hoje, né? Ai, foi linda a tua fala. A minha pesquisa tem a ver com antropologia do consumo e o mercado religioso. Tá. Então eu estudei, e desse mercado religioso de várias religiões, eu escolhi a Umbanda. Tá. Justamente porque eu estudei mitologia africana também, né? E uma coisa que é engraçado, nessa mitologia de marca, Milena, eu tenho um elemento que eu chamo de cosmograma, que é onde você faz um infográfico, você estuda todas as dimensões dessa estrutura mitomarcária, aí você faz um infográfico e você coloca os elementos que você está trabalhando na sua marca, para você visualizar, entender o cosmograma mesmo, como se fosse um deus olhando para a criação. Tá. E esse cosmograma eu trouxe da mitologia africana e está dentro da metodologia da mitologia de marca. Tá? Então é de lá que eu trouxe. Tá? Então é um conhecimento milenar dentro da mitologia de marca. Aplicado para agora, para os dias de hoje. Então acho que é interessante. Então, apesar de ser um estudo da antropologia e que tem a ver com o mercado religioso que eu estou estudando, eu tenho certeza que isso vai contribuir muito para poder entender melhor como que funciona a cabeça das pessoas, a cultura, o imaginário, o inconsciente coletivo. E o consumo dentro das religiões, Exato. né? Porque quando tu usa o termo mercado religioso, se tu olhar, isso já é impactante. Mercado religioso. Mercado. Tem um mercadão aí, né? Super mercadão ainda. E aí, só para finalizar isso, quando a gente fala de mitologia, nós estamos falando de uma relação com o sagrado. Quando você faz a mitologia, você constrói a mitologia da sua marca, você está justamente trazendo no campo do sagrado.
né? E por isso que estudar religião tem a ver com branding também, porque é isso que eu quero, é isso que eu construo na minha marca. É uma relação sagrada de culto às marcas. E é isso, de conexão das pessoas. Claro. Entendendo a religiosidade, eu consigo entender branding para criar essa conexão com as pessoas. E antes tu tinha falado, né, que na religião a gente une o sagrado e o profano. Nas marcas a mesma coisa, A mesma né? coisa. Que o profano é o consumo. É o consumo, mas você quer cultuar aquela marca. O sagrado é você cultuar a marca, desejar, pagar mais caro por algo porque é da marca X. Você ter aquele momento ritual seu de consumo, né? Quem nunca consumiu um biscoito Oreo, assim, só para si mesmo, assim, aquele ritual do leite, da bolacha. Não, e o prazer de conseguir comprar alguma coisa que você desejava há muito tempo. Exato. Eu gosto daquela frase assim, olha, eu comprei aquele negócio e eu comi rezando. É verdade. Por isso que eu falo, esse negócio, branding pra mim tem tudo a ver com sagrado, com religião e com mitologia. Toda vez que eu estudo, cada vez mais eu acho que a relação nossa, a nossa relação com o sagrado hoje, felizmente ou infelizmente, mas a nossa relação com o sagrado principal hoje é o consumo. É verdade. É onde a gente encontra, né, os deuses. É verdade. Às vezes o conforto das pessoas está no ato de consumir. Exato. Pode ter parte 2? Eu olhei para ele e disse, pode ter parte 2 aí? Querido, muito obrigada. Deixa eu te tocar para te agradecer. Eu que agradeço, né? imagina. Trocar essa energia que a gente acredita, né, de gratidão. Sim. Foi lindo. Tu fez 2 episódios, só gravamos um, mas o making of foi muito engrandecedor. Onde que as pessoas te acham? No Instagram, WhatsApp, LinkedIn, site? O que você quer deixar? No LinkedIn é só procurar Hertz Wendel lá, tá? Vai ter o lettering aqui, tá? Porque senão eles não vão te achar a Milena deixou muito alemão o meu nome, Hertz Wendel, né? Mas eu acho legal, é Wendel. Ah, é o Wendel, entendi. Não é com W, é americano, né? Então, a gente não controla pai e mãe pra dar nome pra gente quando a gente nasce, né? Não, mas é que eu não pensei em um Wendel em momento nenhum. Então, é que o meu lado alemão é judeu, na verdade. Então... Nossa, nunca mais vou falar Wendel, então. Não, mas olha, eu tô falando assim, não tô querendo te corrigir, não, entendeu? Brincadeira. Tem gente que me chama de Herbert até hoje, eu respondo, não tem problema, entendeu? Herbert Viana, não Herbert, né? A minha sogra até hoje me chama de Herbert. O Hertz é Hertz, pelo menos do Hertz. Né? O Wendel pode ser o Wendel. Mas eu escapei de me chamar Michael Douglas de Camargo. Ai, capaz, sério. A minha mãe queria, porque ela era fã do Michael Douglas, o ator, né? Ai, Jesus. Eu lembro quando eu fui na graduação ver Instinto Selvagem no cinema, que fazia fila, né? Tu já pensou no bullying? Já pensei, nossa, mas escapei. E quem aí, salvou teu pai? Foi meu pai, porque meu avô falou assim, eu não consigo falar Michael Douglas, mas eu não sabia falar Michael Douglas. Foi teu avô, então, que te salvou. Foi ele que me salvou, aí o meu pai colocou o nome de Hertz, e até hoje meu avô não sabe falar meu nome também. Então, deu na mesma, né? Mas... Então eles te acham no LinkedIn. Me acha no LinkedIn, me acha Neuromitologia, tem canal no YouTube do Neuromitologia e Neuromitologia no Instagram também. Tá? Maravilhoso. E quem quiser ver o meu trabalho paralelo, do meu mundo paralelo, que é de ator e dublador, é no meu Hertz Wendel no Instagram, que é o meu perfil pessoal. Mas olha, tu é um lorde, porque tu só me corrigiu no final. Eu te chamei no início super Hertz. Como é que eu falava? Agora eu não sei, porque agora eu sei Hertz Wendel. Eu acho que eu tô muito no ecossistema alemão aí, viu? Não tem problema. Imagina. Na Câmara Alemã e fiquei... então foi isso. Mas claro, no alemão o W é V, né? Som de V, é natural. Gente, mas tu é um lorde que só me corrigiu no final. Então, gente, obrigada por nos assistirem até aqui. Se inscrevam no youtube.com/Projetual Comunicação. Nos acompanhem no Spotify procurando por Projetalks. Obrigada, um beijo e até o próximo episódio.